E tio Jamil, como você falou aí, nós se conhecemos, eu conheço o senhor desde que eu sou criancinha, a história tua na pecuária é um exemplo para nós que somos jovens. E, tio Jamil, eu queria que você contasse um pouco como que foi o início aí do senhor nesse meio, como que foi o início aí de você aqui na Santa Tecla, como que foi esse contato com o charolês, o início de tudo aí, tio Jamil, como que foi? Ah, pois é, Ângelo, olha, é uma coisa de família, né? Eu sou nascido numa família de pecuaristas, né? O meu avô materno era gaúcho, né? Como muitos outros, nasceu no Rio Grande e depois veio aqui para a nossa região aqui do sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, e aqui se radicou. O meu avô era tropeiro, né? Então, ele acabou se estabelecendo aqui na região. E então a minha mãe também, seguindo os passos da família, sempre esteve ligada com a pecuária. E então, mais tarde, a minha mãe casou com o meu falecido pai, né? E ali começou a história do charolês. A Santa Tecla, naquela época, já possuía o rebanho de gado geral. O nosso início no charolês, Ângelo, foi como assim, acho que a grande maioria do pessoal que... Já tava o charolês por causa que o que acontecia, né, tio? O charolês ele sempre teve presente na nossa região e ela era uma raça que é uma raça que todo mundo admirava muito, né? O nosso início foi através do gado geral. Se começou os cruzamentos com charolês. Na verdade, por muita influência da família Martins, do saudoso Manuel Lustosa Martins, que é o pioneiro do charolês aqui no Paraná, né? Em 1923, ele trouxe o primeiro reprodutor para a região. Então, pela proximidade que a minha família tinha com ele, esse trabalho, esse conhecimento com o charolês foi cada vez mais se incorporando ali dentro da Santa Tecla. Inicialmente através de cruzamento industrial. Cruzamento foi com o rebanho que existia, né? Que legal, tio. Foi cruzando e aquilo foi despertando interesse, porque o meu pai e minha mãe começaram a notar o grande potencial dos animais oriundos desse cruzamento, né? E ali foi, até que se começou a se criar um plantel dentro da Santa Tecla. Até tem uma história bem curiosa, Ângelo, que eu sempre comento. Uhum. O meu pai sempre foi um homem assim né, que eu considero de visão. E ele, desde daquela época, desde antes de eu nascer, ele já tinha uma admiração especial pelo gado mocho. Gostava do gado mocho. Gostava, sabia que o gado mocho, naquela época nem tanto, mas... Era o futuro, era o futuro. Manejo, aquilo tudo todas as vantagens que o gado mocho proporciona, né? E ele, naquela época, já começou a selecionar dentro do possível. Na época era tudo muito difícil, claro, né, Ângelo? Claro. Né? Comunicação difícil, manejo do gado era uma coisa ainda muito incipiente, né? Mas, de qualquer forma, ele começou a selecionar e essas vacas mochas ele ia cruzando com um touro charolês. Ia já levando pro charola, achava ali um touro mocho, ia cruzando... não, antigamente era aspado, né? E essa era a grande dificuldade, porque o charolês veio da França. Não tinha gado charolês mocho. A origem mesmo do charolês é francesa, então os primeiros animais que vieram pro Brasil foram aí diretamente da França para cá, chegavam meio nos... Assim, ó, os primeiros animais que vieram pro Brasil,
O charolês é originário da França. Sim. E naquela época, exclusivamente charolês com aspas. Não? Nem se cogitava em charolês mocho, né? Os primeiros animais que vieram para o Brasil vieram através do Uruguai. Do Uruguai. Entraram no município de Pelotas. Tá? Chegou lá no Rio Grande do Sul, Pelotas. Pelotas, depois foi expandindo, subiu para o meio do Rio Grande do Sul, para a região da Serra, até que atingiu Santa Catarina e o Paraná, né? Uhum. Mas naquela época só charolês aspado. Se você falasse em charolês mocho, naquela época era uma coisa muito esquisita, não existia. Mas o meu pai, através das fêmeas mochas, começou a fazer o que era possível em termos de uma seleção de um plantelzinho mocho. Então, quando eu era criança, eu já lembro, nós tínhamos lá na Santa Tecla o plantel de gado mocho do pai, como a gente chamava. Já era meio... Eram vacas já bem definidas, charolesas, não era muito, isso era questão aí de 15 ou 20 vacas, e mochas brancas definidas. Esse gado reproduziu lá e ficou. Na época não se tinha o registro, a própria integração, o próprio contato com a entidade que executava o registro, a NC, o Herd Bucolares, na época, aqui para nós era difícil. Eu me lembro que o primeiro técnico que apareceu aqui para registrar um animal, eu já era mocinho, assim, adolescente, pela distância, né? E dificuldade da época, né, tio? O registro já existia, naturalmente, mas aqui para nós, pela distância de Pelotas, era difícil. No Rio Grande do Sul, o registro já estava acontecendo de maneira mais fluente. Mas afinal, aquele plantel foi e todo mundo achava muito interessante porque era um charolês mocho. Depois as coisas mudam, né, Ângelo? E esse gado acabou se perdendo. Na década de 80, quando surgiu o charolês mocho, né, em Júlio de Castilho, na cabanha Rodeio Bonito, do saudoso Francisco Mascarenhas, né, grande criador, né? Aí a coisa começou a extrapolou e expandir, e foi aquele sucesso todo, né? E talvez se a gente tivesse preservado aquelas vacas do plantel do gado mocho branco do pai, a gente teria hoje uma linhagem aí diferente de gado mocho, né? Mas, de qualquer forma, foi ali um início de trabalho.